Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém? Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra o encontro muito conhecido por todos, do encontro do jovem rico com Jesus. Ele, encontrando Jesus, se joga no chão e faz uma pergunta a Jesus: O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E essa pergunta é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer nas nossas orações, nas nossas conversas com Deus. Meu Deus, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus aqui vai mostrar o roteiro para ele, que é, primeiro, cumprir os mandamentos. E aí ele vai dizer que ele já faz isso desde a juventude. Jesus faz com que ele dê um passo adiante, águas mais profundas, que ele mergulhe em águas mais profundas. Ele vai dizer: vai, só te falta. E é interessante a palavra que o evangelista coloca. Jesus olhou para ele com amor. E aí diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo os que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O roteiro que Jesus nos mostrou esse jovem e mostra a cada um de nós é que o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, primeiro, cumprir os mandamentos, segundo, se desapegar de todas as coisas desse mundo, e a terceira, o seguimento de Jesus. Jesus chama esse homem a ser discípulo de Jesus. Assim como chamou Pedro, ele largou tudo, as redes na barca, foi embora. Assim como chamou Tiago, João e André, fizeram a mesma coisa. Assim como chamou Mateus na coletoria, e ele largou tudo para trás. Assim Jesus faz esse chamado a esse jovem, mas ele fica cheio de tristeza e foi embora para casa. Não aceitou o convite de Jesus para ser esse homem, esse discípulo que Jesus queria, abatido porque ele era muito rico. Então Jesus vai dizer
como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Quer dizer então que os ricos estão condenados ao fogo do inferno? Não é assim. Mas Jesus quer que nós, na nossa riqueza, que nós vivemos, nós estejamos dispostos a servir a Deus, a segui-lo verdadeiramente. A riqueza é uma consequência do fruto do nosso trabalho, mas, e muitas vezes, graça de Deus em nossas vidas. Mas o que muitas pessoas têm é esse apego ao dinheiro, que o dinheiro, em primeiro lugar, faz cada tipo de negócio prejudicando as pessoas e não se libertam do dinheiro, não usam o dinheiro para o bem, para o benefício dos seus irmãos e muitas vezes nem é o seu próprio benefício. Então, meus irmãos, é esse apego ao dinheiro, aí o apego das coisas terrenas que faz com que nós deixamos de enxergar o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro para cada um de nós não é as coisas desse mundo, os bens que nós conquistamos nesse mundo, mas o verdadeiro tesouro é a vida eterna, o, o tesouro do reino dos céus, porque lá passaremos toda a eternidade e daqui desse mundo não levaremos nada. Portanto, meus irmãos, que nós possamos aprender no dia de hoje com esse chamado de Jesus e nos colocarmos nesse itinerário. Muitas pessoas que dizem que cumprem os mandamentos acham que já são santos por isso. Não, não fizeram apenas mais do que a sua obrigação, porque são os mandamentos, é o roteiro de Deus para nós vivermos nesse mundo desapegado das coisas do mundo. Jesus nos chama para mergulhar em águas mais profundas na nossa fé, para que nós possamos, nessa vida, encontrar o verdadeiro tesouro, que é o reino dos céus. Jesus, nas bem-aventuranças, vai dizer: alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Que nós possamos colocarmos a nossa vida em Deus, porque por nós mesmos, como Jesus disse, a salvação é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.